Solidariedade. Conheça a história de Iranês Ramos e sua relação com o Hospital São Francisco. Saiba como foi a 11ª sessão ordinária realizada ontem na Câmara Municipal. Política Nacional de Prevenção ao Suicídio aguarda sanção presidencial. LDO de 2020, que tramita no Congresso Nacional, não prevê aumento real do salário mínimo. E ainda receberemos o vice-prefeito de Jacareí, Edgar Sasaki. Notícias, informação e prestação de serviço. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, bom dia. Quinta-feira, mais uma vez juntos aqui com você nas manhãs da TV Câmara Jacareí. Tenho comigo hoje o jornalista Aleph Gonçalves. Bom dia, Aleph. Bom dia, Elton. Bom dia para você que nos assiste aí em casa. Vamos às notícias locais e nacionais e nosso giro de notícias. Vamos lá. Começamos então, Aleph, com o Diário de Jacareí. Prefeitura vai retomar a construção da Escola Municipal de Educação Infantil lá no parque, lá no Santo Antônio da Boa Vista. Isso, Elton. A Prefeitura anunciou que ela retomará as obras da Escola Municipal lá no bairro Santo Antônio Boa Vista, na região sul. E a obra estava parada desde 2016, no último ano de governo do Hamilton Mota. Foi preciso encerrar o contrato com a antiga empresa para retomar a licitação, e o valor estimado é de 5.700.000. A atual administração não informou quando as obras serão concluídas e a escola terá capacidade para 770 alunos de educação infantil, do 1º até o 5º ano do ensino fundamental. Aí, vamos lá agora para o Jornal Vale. Diesel, gasolina e etanol subiram este ano na RM Vale. O preço médio do litro do diesel subiu quase 10% no Vale do Paraíba. Na RM Vale, o valor do litro saltou de R$ 3,08 no final de 2018 para R$ 3,37 nesta semana, um aumento então de 9,58%. Vamos para a próxima notícia. Agência Senado, IFE aponta que reforma estabilizaria Previdência em 10 anos. Instituição Fiscal Independente, é o IFE. Isso, ela afirmou que a aprovação da reforma da Previdência ela permitirá a estabilização do gasto previdenciário em um prazo de 10 anos. A conclusão ela está no relatório de acompanhamento fiscal da entidade que foi publicado ontem. O peso das despesas do regime de Previdência equivale a 8,6% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, e está em trajetória crescente. Com a reforma, o avanço subiria a 8,9% até 2029. Sem a reforma, seria 10,6% em 10 anos. Tudo bem, vamos agora à Câmara Federal, câmara.leg.br. Comissão de Constituição e Justiça retomará na terça-feira a análise da reforma da Previdência. O presidente da comissão suspendeu a reunião iniciada ontem e anunciou, então, a retomada no dia 23 de abril, próxima terça-feira, aí a proposta do Poder Executivo do presidente Jair Bolsonaro para a reforma da Previdência. Durante esse período, o relator deve se reunir com parlamentares e líderes partidários para analisar eventuais mudanças em seu parecer. Vamos agora encerrando o EBC, Agência Brasil, Agência Pública de Notícias, há 12 dias do fim do prazo, menos da metade das pessoas declarou seu imposto de renda. Você já declarou, Aleph? Eu não declarei porque eu não preciso ainda, Elton, graças a Deus. Mas olha, até às 5 horas da tarde de ontem, a Receita Federal recebeu cerca de 14 milhões de declarações, equivalente a 45% do esperado. O prazo vai até às 23h59 do dia 30 de abril e a expectativa é receber 30 milhões e 500 mil declarações neste ano. A declaração ela pode ser feita pelo computador, pelo celular, pelo tablet ou no centro virtual de atendimento. Aí não deixe de fazer sua declaração, não deixe para a última hora. Já tivemos episódios de que dá pane no sistema, sobrecarrega e você pode acabar não fazendo a entrega da sua declaração dentro do prazo. Bom, ontem havia apenas um projeto aqui para ser apreciado pelos vereadores, mas o autor, o vereador Juarez Araújo, preferiu retirar a proposta da ordem do dia. O jornalista Rodrigo Vieira está aqui conosco e nos traz mais informações. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Elton. Bom dia, Aleph. Bom dia a todos. Na verdade, o projeto foi adiado, né? A pedido da vereadora Sônia. A gente já havia comentado aqui na terça-feira sobre a possibilidade do próprio Juarez fazer a retirada, porque já havia uma negociação com a prefeitura. E, de fato, isso ocorre, porque também teve uma manifestação no plenário do presidente Abner de Madureira de que
Na semana que vem, no dia 25, vai acontecer uma reunião aqui na Câmara para tratar desse assunto com o secretário de Mobilidade Urbana a respeito já de uma empresa que possivelmente possa ser já contratada pela Prefeitura para fazer esse tipo de serviço. Então aí a vereadora Sônia Passos Amizade pediu o adiamento por 7 sessões desse projeto de lei. Se isso realmente ocorrer, né, a gente vai ter esse retorno à pauta da ordem do dia desse projeto no dia 5 de junho. Mas como tem essa reunião já marcada com o secretário de Mobilidade Urbana, o Edinho Guedes, aqui na Câmara na semana que vem, para tratar desse mesmo assunto, pode ser que realmente esse projeto ele seja engavetado, vamos dizer, seja arquivado, né, porque já de fato já existe uma negociação, uma conversa com a Prefeitura a respeito da possibilidade já da execução dessa medida, sem a necessidade de um projeto dos vereadores. De um projeto dos vereadores. Até porque a atribuição do Executivo é essa ação, né, Rodrigo? Ou não necessariamente? A ação é do Executivo. Né? É um projeto que a implementação dele, a execução dele, a prerrogativa é do prefeito. Né? Mas como existe o entendimento constitucional, ele também compete ao vereador propor medidas para o Executivo também, então os vereadores também têm essa condição, têm esse respaldo de também propor esse tipo de iniciativa também para o prefeito. Haja vista a necessidade também a possibilidade do prefeito também vetar, né? Até porque existe aí um jogo de argumentos também que são favoráveis e contrários a uma propositura dessa por parte dos vereadores, né? Então, nesse caso, muito possivelmente, esse projeto vai ser colocado em prática pela prefeitura, né? Muito possivelmente, porque já tem uma reunião, como eu disse, marcada para a semana que vem para tratar desse assunto com a Secretaria de Mobilidade Urbana, que vai ser a responsável se esse serviço for implementado realmente, né? Ela que vai cuidar disso. Então, muito possivelmente, essa proposta, a ideia, ela já tá em andamento, vamos dizer assim, ela já tem um corpo já construído, né, já na administração pública. Né? Então, eu acho que esse adiamento serviu justamente para colocar assim, não, mas tudo bem, já existe a ideia já está em andamento, já está sendo construída com a prefeitura, vamos adiar, vamos esperar o que vai acontecer para a gente saber até o que a gente vai fazer com esse projeto de lei. Tá certo. E o projeto que cria a Política Nacional de Prevenção ao Suicídio e Automutilação foi aprovado pelo Congresso Nacional nesse mês de abril. A legislação aguarda agora a sanção presidencial. Confira na reportagem da TV Senado. A lei vai possibilitar ao governo ter informações mais precisas sobre o número de pessoas no Brasil que tiram suas próprias vidas. O Ministério da Saúde divulgou no fim do ano passado que, por dia, são 32 casos no país. Mas os dados não são consistentes. Daí a dificuldade em se criar e se aplicar políticas públicas para prevenir o suicídio e a automutilação, como explica a voluntária do Centro de Valorização da Vida. Reconhecidamente pelo Ministério da Saúde há uma grande subnotificação no Brasil, então se espera que com isso os dados sejam mais confiáveis. Às vezes a própria família fica com vergonha, então o caso apontado não como suicídio, às vezes um acidente de trânsito. O relator da proposta na CCJ fala da força da aprovação de uma lei, mesmo com uma portaria em vigor que determina algumas iniciativas parecidas. A portaria é importante, mas ela se curva, ela se subordina à legislação. Então, a legislação é que cria esse plano e estabelece justamente as ações que deverão ser implementadas. É um dos maiores avanços que nós construímos no Legislativo nos últimos anos. E afirma que as novas tecnologias contribuem para o aumento dos casos. A internet em si não é o problema, mas ela é uma ferramenta utilizada por criminosos, por rede de criminosos, que se valem desse instrumento para estimular a prática do suicídio, para estimular a prática da automutilação. E o que mais nos preocupa é que esses criminosos têm como alvo, através da internet, crianças, adolescentes. A política de prevenção da automutilação deve ser implementada pela União em cooperação com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Ela garante assistência psicológica às vítimas e a seus familiares.
Hospitais e escolas devem ter profissionais treinados que comuniquem às autoridades em caráter sigiloso sobre casos suspeitos ou confirmados de violência autoprovocada. Quando houver crianças e adolescentes envolvidos, as notificações deverão ser feitas ao Conselho Tutelar. Planos de saúde serão obrigados a oferecer atendimento para os casos que envolvam automutilação e suicídio. A lei estabelece também que o poder público deve oferecer serviço telefônico para atendimento gratuito e sigiloso de pessoas em sofrimento psíquico. O Centro de Valorização da Vida é uma entidade filantrópica que já presta esse tipo de serviço por voluntários capacitados. Por ano, cerca de 2 milhões de pessoas são atendidas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos de suicídio podem ser evitados se a pessoa tiver ajuda e o acolhimento necessário. Você não precisa se identificar. A gente funciona como uma panela de pressão. A gente tem ali as pressões internas, externas, o filho que não está legal, o marido que está brigando, a esposa que está cobrando, as cobranças do trabalho, e aquilo a gente está triste internamente, a gente está com problema de saúde. Isso tudo vai juntando, vai deixando a pessoa tão angustiada que ela não consegue, ela fica pronta para explodir. Então, na medida que ela fala, ela consegue liberar as emoções, ela consegue até se reorganizar internamente para pensar o que eu posso fazer por mim. Quem precisa desse apoio emocional pode entrar em contato de graça pelo telefone 188, sem a necessidade de se identificar. Se preferir, o cidadão pode fazer o contato também por e-mail ou chat online. Os serviços funcionam 24 horas por dia, todos os dias do ano. Mais informações pelo site cvv.org.br. E o presidente da República tem o prazo até o próximo dia 30 para sancionar ou vetar a lei de prevenção à automutilação e ao suicídio. Aí acompanhamos então, já na semana passada falamos desse projeto aí que estava tramitando no Senado, vimos que agora já foi aprovado e o presidente, como o repórter da TV Senado falou, tem até o dia 30, né? Até o dia 30. Até o dia 30 para sancionar, significa o quê? O presidente assina, aí sim passa a ter efeito de lei, publicado no Diário Oficial da União, e aí passa a ser uma lei, passa a orientar a política pública para esse tema. Exatamente. E além dos destaques da sessão ordinária, nós vamos conferir mais atividades dos vereadores no momento legislativo. Daí começamos com a vereadora Lucimar Ponciano, do PSDB, ela que fez pedido de informações sobre a instalação de torre de rádio na região oeste e notificação da prefeitura aos moradores da área em relação a esta instalação. Próximo vereador? Rodrigo Salomão, do PSDB, ele pede manutenção e iluminação de lâmpadas de LED na rodovia Geraldo Scavone, no trecho do Jardim das Indústrias, na região leste. E para fechar o momento legislativo de hoje, temos o vereador Juarez Araújo, do PSD, que enviou ao Departamento de Estradas e Rodagem, o DER, pedido de construção de calçadas às margens da rodovia Henrique Heroles. Tá aí, esses são os destaques do momento legislativo. Você pode acompanhar outras informações lá no nosso site jacareí.sp.leg.br. E o projeto de lei do Legislativo, que propunha mudanças nas referências, atribuições e salários de cargos efetivos aqui na Câmara Municipal, foi suspenso pelos vereadores na última terça-feira. O projeto ainda necessitava passar pelas comissões, mas os parlamentares julgaram necessária uma avaliação mais precisa sobre os impactos administrativos, econômicos e financeiros gerados pelo projeto. E as inscrições para a 6ª Olimpíada de Língua Portuguesa já estão abertas e professores das redes públicas, estaduais e municipais interessados em participar devem inscrever suas turmas até o dia 30 de abril. Saiba mais detalhes em nosso boletim de notícias. Vem aí a 6ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa, uma competição de apoio e aprimoramento da prática de ensino de leitura e de escrita. O tema desse ano será O Lugar Onde Vivo, um estímulo à reflexão sobre as realidades locais. Professores das redes públicas estaduais e municipais podem se inscrever até o dia 30 de abril pelo site olimpíada.sp.leg.br.
www.escrevendoofuturo.org.br. Para participar, os professores deverão realizar oficinas de produção de texto com estudantes do 5º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, de acordo com as categorias pré-definidas. Os vencedores receberão medalhas, livros e prêmios especiais nas etapas regional e nacional. Acesse o regulamento disponível em escrevendoofuturo.org.br e confira mais detalhes. Tudo bem. A gente falou aí do nosso site, em que você acompanha todas as informações da Câmara Municipal. Vamos aproveitar a presença do jornalista Rodrigo Vieira, ele que é da assessoria de comunicação da Câmara, para perguntar também quais são outras novidades. Rodrigo, a gente recebeu os vereadores aqui. Recebemos o vereador Fernando da Ótica nessa semana ainda, mas acabou não dando tempo da gente falar da CPI. CPI ela ainda segue sem novidades, já tem data para uma nova CPI lá que está apurando, né? Os 317 mil que foram aí, a Câmara foi vítima de um estelionato. Como é que está isso? Tem um calendário já definido para novas reuniões? Então houve uma notificação, né, como a gente havia comentado, da possibilidade de convocar o gerente responsável pela conta da Câmara. Isso de fato aconteceu, essa notificação já aconteceu. Agora o próximo passo da comissão é definir a data. Então, como eles têm um cronograma de reuniões semanais, que acontece normalmente na quinta-feira, muito provavelmente hoje deve ser definida essa data dessa convocação do gerente da conta do Santander responsável aqui pela conta da Câmara. Então a gente aguarda essa reunião que deve acontecer hoje no período da tarde para definir essa data. Muito provavelmente ainda esse mês. Essa convocação deve ocorrer ainda esse mês, seria o primeiro depoimento, né? Porque a gente teve já a primeira reunião, que aconteceu no começo de abril, né? Logo depois que foi instaurada a CPI. Eles fizeram uma reunião para delimitar as ações que vão ser executadas, e entre essas ações seria a notificação do gerente para poder prestar esclarecimentos. Então isso aconteceu, isso foi oficializado, já foi notificado. Isso aconteceu no início da semana, na terça-feira. E agora aguarda essa reunião da comissão que acontece hoje à tarde para definir a data. E muito possivelmente deve acontecer ainda esse mês. Né? A gente tem agora um feriado aqui a partir de amanhã, né? Um feriado nacional. E a partir da semana que vem e da outra semana, então existe esse intervalo aí de mais ou menos 10 dias úteis para poder ser feita essa convocação. Existe um prazo também regimental, né? Para fazer essa convocação, mas eu acredito que na reunião de hoje essa data dessa primeira convocação já deve acontecer. Bem. Olha só, o Hospital São Francisco, em Jacareí, ele é referência no atendimento a pacientes com câncer em toda a região. Entre as várias histórias das pessoas que passaram por este local, está a de Iranês Ramos, que você vai conhecer agora na matéria de Ícaro Leal. Andar por esses corredores nunca foi uma tarefa fácil. Não é para menos. Esse setor do Hospital São Francisco é conhecido como Cetro, local onde são realizados tratamentos oncológicos. E apesar das memórias perniciosas surgirem, a visita de hoje foi por um bom motivo. Mas antes de falar sobre isso, vamos entender qual é a história de Iranês Ramos. Com 47 anos recém-completados, ele passou por momentos difíceis durante o tratamento de câncer há algum tempo atrás. No início eu estava acompanhando a minha mãe nos exames, ela descobriu um nódulo na mama, e nesse mesmo período eu estava tendo muita febre, eu estava emagrecendo, não tinha apetite, e enquanto eu estava acompanhando eu também procurei um médico. Aí no início suspeitaram de tuberculose, eu estava com muita tosse, e logo o médico chegou no diagnóstico que eu estava com um nódulo no baço. Aí eu fui submetido a uma cirurgia de urgência, assim, eu fiquei um tempo internado, e assim que foi feita a biópsia, né, constou que era um câncer também. E eu comecei as quimioterapias junto com a minha mãe. As minhas primeiras sessões de quimioterapia foi quando ela começou as delas também. Infelizmente, a mãe de Iranês partiu, mas ele está curado. A luta contra a doença serviu de inspiração para compor músicas que falam sobre esperança e amor. E foi assim que nasceu o CD Pés Descalços. Que a vida tem momentos de dificuldades. Só que a esperança, ela vence tudo, né? Hoje eu não fico triste assim, por ter perdido a minha mãe. Eu sou grato a Deus pelo tempo de vida que Ele me deu com a minha mãe. Eu consigo ser grato a Deus por isso. Na verdade, Iranês fez mais do que apenas gravar o CD.
é que toda a renda obtida com as vendas das cópias está sendo encaminhada para o Hospital São Francisco. Como já foram vendidas 500 unidades, o local recebeu a doação de R$5.000. É com muito carinho, né, que a gente recebe esses relatos da vida, né, que são passagens verídicas e que a gente vive o dia a dia com os nossos pacientes. Então a gente recebe com muito carinho. E as pessoas hoje em dia, ela não para pensar muito na vida, fica mais murmurando, reclamando. E vendo essas passagens da vida, eu acho que a gente para um pouco mais para pensar, sabe? E tem tanta coisa para a gente poder fazer, ajudar numa oncologia, né? Um simples ato seu muda a vida de muita gente. A artesã Roseli Melo foi uma das pessoas que se comoveu com a história e fez questão de contribuir. A gente sempre se comove, né? Ainda mais quando se tem um caso, minha mãe está passando por isso, já perdi minha tia, então a gente tem que ajudar e tem que batalhar para ajudar as pessoas que estão na causa, né? Além da doação, Iranes também fez uma pequena apresentação para aqueles que estão em tratamento, além de passar um pouco de vivência e palavras de conforto. O momento foi de superação e realização. Hoje, como eu falei, é um momento muito especial, né? Eu estou voltando ao hospital depois de tudo isso que eu vivi, né? Então foi esse impacto de chegar aqui, ver logo a ala da oncologia, mas já superei, né? Mexe com as emoções, assim, mas eu estou muito feliz. A alegria de ter realizado esse sonho, ela supera qualquer coisa. E o que eu senti só me fez ter certeza que eu não estou só. Tá aí, né? Que beleza a gente vê que a nossa realidade, às vezes a gente deixa a correria do dia a dia, trabalho, cuidar de tudo, a gente esquece um pouco de cuidar do outro, né? De olhar um pouco para as pessoas. E aí, infelizmente, a gente passa por uma situação dessa, mas que bom que as pessoas tiram algo de bom para dar para as outras pessoas, né? E Aleph, quem estiver interessado, então, em conhecer o trabalho do Iranês Ramos e também ajudar o Hospital São Francisco, pode encontrar o CD lá mesmo no hospital ou procurar aí nas redes sociais pelo Iranês Ramos, e você vai encontrar também como adquirir esse CD e colaborar com a oncologia do Hospital São Francisco. E aí, Rodrigo, obrigado pela sua presença e até a próxima. Obrigado, Aleph. Obrigado, Elton. Bom feriado a todos. Você também, bom dia. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco o vice-prefeito de Jacareí, Edgar Sasaki, conversa com a gente aqui no estúdio. E você pode participar pelo nosso Facebook. Fique por aí, voltamos em instantes. Cada gota conta. Economizar água é muito simples. Enquanto eu escovo os dentes, eu desligo a torneira. Enquanto eu faço a barba, eu fecho a torneira também. Esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Ninguém faz isso. Oi, pode falar. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Você sabe a diferença entre a coleta seletiva, o leve e o catatrecos em Jacareí? A coleta seletiva é o recolhimento daquele lixo seco, como papéis, plásticos, metais e vidros, que é retirado por caminhões e você deixa na porta da sua casa.
Já os leves são os locais fixos de entrega voluntária em que você pode levar óleo de cozinha, pilhas, lâmpadas, material de construção de até 1 metro cúbico, móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e sucatas em geral. Finalmente, o catatreco é itinerante. O caminhão recolhe basicamente os mesmos materiais que o leve, porém ele se desloca até os bairros da cidade, sempre aos sábados de manhã. Confira os locais atendidos por esses 3 serviços de coleta de resíduos em Jacareí pelo site jacareí.sp.gov.br. Show de rock fica melhor com emoção, mas também com muita música e azaração. E se alguém conquistar o seu coração, não vacila. Camisinha tem que entrar em ação. Hashtag tem camisinha na festa. Conheça os projetos em tramitação na Câmara Municipal de Jacareí. Participe e dê sua opinião. jacareí.sp.leg.br. Fala aí, mano, beleza, mano? Aí, tá prestando atenção? Ô, se liga na velocidade com a moto, hein? Esquece esse limite de velocidade, hein, Joe? 1 a cada 3 que morre no trânsito é um de nós, mano. Siga seguro, Joe. Chega bem, é chegar com vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras e é crime. Disque 180 e denuncie qualquer circunstância de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres. Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue 3951-5614. Ninguém faz isso. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. 8 em cada 10 casos de conflito de consumo resolvidos em torno de 7 dias, usando apenas... Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Consulte os horários e itinerários do transporte coletivo municipal. Disque 0800 701 0502. Você também pode registrar sua opinião sobre a qualidade do transporte público, registrar um elogio e apresentar ideias de melhoria para a prestação deste serviço em Jacareí. Para mais informações, consulte o site www.jtu.com.br. Olá, esse é o canal do Senado. Aqui o Senado é sempre notícia. Saiba como estão os projetos que vão mudar sua vida. Que tal assistir os documentários produzidos pela nossa equipe? Aproveite e se inscreva no nosso canal e receba tudo em primeira mão. A gente quer muito conhecer suas ideias. Nos ajude a produzir vídeos ainda mais interessantes. Você pode rever as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jacareí em nosso site e canal no YouTube. Confira os projetos debatidos e votados pelos vereadores de nossa cidade. Acesse jacareí.sp.leg.br ou youtube.com/TV Câmara Jacareí e participe do Legislativo Jacareiense. Artigo 5º, inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Somos cidadãos e lutamos por nós. 30 anos de Constituição, 30 anos de cidadania. 36% das pessoas que marcam consulta médica não comparecem no dia agendado. Você sabia que isso prejudica aqueles que também estão aguardando atendimento?
Em exames de imagem e consultas odontológicas, esta falta se repete em 20% dos casos. Por isso, avise com antecedência se não for possível comparecer em sua consulta. Assim, você também colabora com a melhoria do atendimento médico na cidade de Jacareí. Estamos de volta e agora temos a presença aqui com a gente no estúdio do vice-prefeito de Jacareí, secretário interino de Segurança e Defesa do Cidadão, Edgar Sasaki. Bom dia. Bom dia. Bom dia, vice-prefeito. Bom dia, secretário. Bom dia a todos que nos assistem também, né? Bom dia e obrigado também pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, vamos falar primeiramente então da saída do secretário, o Paulo Domingues. O senhor assume a pasta de forma interina, acho que sai no BO hoje, já está oficialmente, assumiu já oficialmente a pasta? Desde segunda-feira já tenho, ido assim na secretaria, tenho conversado com os funcionários, já atendi alguns munícipes também, e deve sair para esses dias a nomeação, como secretário interino no caso, né? E aí a gente já foi anunciado, a prefeitura já anunciou que a coronel Nicolucci, sempre eu erro o nome dela, às vezes, que foi candidata a vice-governadora na chapa do Márcio França. Ela foi comandante aqui da Polícia Militar na nossa região. Ela deve, então, assumir a pasta a partir do dia 15 de maio. Ela tirou um período de descanso também, então ela está viajando, assim que ela retornar da viagem, ela estará assumindo a Secretaria de Segurança. A coronel Nicolucci é uma conhecida minha antiga já também, desde a época que ela assumiu o próprio CPI em São José dos Campos, que é a região 1 da Polícia Militar. Ela comandou todo o efetivo da Polícia Militar, desde do litoral até a Serra da Mantiqueira, Então atendia muitos municípios, uma pessoa que tem uma competência muito grande também, Então acho que ela vai exercer um bom trabalho aqui na nossa cidade, e precisamos. Secretário, no ano passado foi realizada uma consulta pública sobre a implantação do COI. Agora ele vai acontecer. O que o senhor traz de informação para a gente? Então, o COI, houve já a licitação, houve a empresa vencedora. A empresa que venceu, lógico, aquelas que perderam, ele tem 5 dias para contestar isso aí, entrar com recurso. E posteriormente tem um período de mais ou menos 15 dias, 20 dias, eu não lembro exatamente qual que é o prazo, da empresa que venceu, provar que realmente ela tem condições de fazer a implantação do COI aqui na nossa cidade. E tendo essa aprovação no caso, aí assina-se a ordem de serviço, e tem 180 dias para implantar o COI no nosso município, tá? É lógico que o COI ela se divide em dois, tem a parte que é de TI, de tecnologia de informação no caso, que são os hardwares, softwares, tudo mais, fibra ótica, tudo isso aí é e a outra seria da infraestrutura, que tem que se fazer um prédio adequado para implantar realmente o COI na nossa cidade. Secretário, nesse mês, pouco menos de um mês que o senhor vai ficar à frente da pasta, quais são as ações que o senhor encara como prioritárias, o que o senhor vai encaminhar até a chegada da coronel? Então, continuar o atendimento, porque são grandes. O secretário de Segurança, ele não comanda somente a segurança, ele também faz a defesa do cidadão. Ou seja, é o PROCON, de repente a postura, então quer dizer, da defesa civil, o tiro de guerra. Então, quer dizer, a Secretaria de Segurança, ele atende vários segmentos, E lógico que a Guarda Municipal também é da responsabilidade do secretário interino no caso. Mas tem outras ações também, Então, quer dizer, nós estamos tentando ver como é que está funcionando as secretarias e deixar tudo pronto para a coronel, quando ela chegar, ela poder assumir tranquilamente, E ontem foi realizada a última audiência do Participa Jacareí, projeto que ouviu a população para a construção do Orçamento Municipal de 2020. Vamos rever como foi a primeira reunião do programa.
A Prefeitura Municipal iniciou o projeto Participa Jacareí, que vai levar o Poder Executivo, por meio da Secretaria de Governo, a diversos bairros da cidade para ouvir a população. E a gente está com o intuito de realmente, como você disse, de criar vínculo com a população para que a gente consiga entender da melhor maneira possível, né, todos os anseios dessa população e também a gente vai fazer uma prestação de contas com a população. Então é deixar claro o que foi feito, o que não foi feito, o porquê que não foi feito, para que também o vínculo seja recíproco, para que as pessoas entendam também as limitações do poder público e que a gente entenda os anseios da população. O objetivo dessas reuniões é que as comunidades participem ativamente do planejamento da cidade. E essas informações e ideias colhidas vão servir como referência para o planejamento da Prefeitura para o ano de 2020. A elaboração do orçamento para o próximo ano precisa passar por votação no Poder Legislativo em forma de lei, que neste caso é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO é basicamente tudo que a Prefeitura vai gastar no próximo ano. Então, a Prefeitura tem que fazer o seu planejamento do que ela vai executar e o quanto ela vai gastar para o próximo ano. Então, por um lado, a gente faz um trabalho de previsão de receitas e, do outro lado, tem a previsão de despesas. Nessa previsão de despesas, a gente vai conversar com as pessoas para entender os anseios e conseguir, lógico que a Prefeitura nunca consegue entender tudo, mas definir prioridades para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas possíveis. Só no primeiro semestre serão 16 reuniões em diversos pontos da cidade. Toda a população é convidada para participar com ideias e sugestões. O calendário está disponível no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. Tá aí, acompanhamos então essa matéria que explicou que ia ser o Participa Jacareí. Ontem, né, no Educa Mais Paraíso, tivemos a última audiência do Participa Jacareí. Secretário, o senhor acompanhou o Participa Jacareí? O que os temas que mais foram apresentados e como que essas demandas da população devem ser incorporadas no orçamento do ano que vem? Bom, a lei orçamentária, nós temos 3 grandes leis importantes, né? Que é a lei de diretrizes, depois, né, a LOA, no caso, que é a lei orçamentária, tá? E também nós temos, assim, ouvido bastante a população nesse sentido, né? Por quê? Porque o ano que vem nós temos um outro orçamento e precisa ser aprovado pela Câmara Municipal também. E nisso nós estamos ouvindo a população traz as demandas. É lógico que as secretarias presentes anotam o que foi solicitado. Em cima disso assim, se vê qual que é a prioridade no caso, né, daquele bairro ou daquela região no caso. Em cima disso você faz o planejamento para fazer o orçamento do ano que vem, né? E é lógico que isso, a própria lei de diretrizes, como também o orçamento, posteriormente ela é discutida na Câmara Municipal, né? Esse projeto vem para a Câmara esse ano ainda, valendo para o ano que vem. Exatamente, né? É lógico que tudo isso aí é baseado também no PPA também, que é na plurianual também, tá? Em cima disso, mas ouvindo a população, se faz o encaixe de todas as informações e com isso é traçado o plano para o ano que vem, no caso, né? Que é a lei de diretrizes, no caso. Secretário, e quais foram as principais solicitações da população? Olha, por incrível que pareça, tá? São mais pedidos de problemas mais pontuais, né? Talvez um que foi campeão foi mato. Mas infelizmente, pelo fato de nós termos muita chuva esse ano, tá? O período de chuva ele vai normalmente até o mês de março, mas a chuva, infelizmente, ele está seguindo até o final de abril, uma coisa que normalmente não acontece, né? Então isso tem proporcionado bastante problemas com relação ao mato. Porque você corta o mato hoje, semana que vem o mato novamente está presente, tá? Então não tem como você fazer tudo de uma vez só, tá? Então é uma questão muito complicada. E outro pedido é a questão das lombadas, que eu particularmente acho que não é o ideal, tá? É uma coisa feia que acho que nenhum país do mundo tem. Talvez a lombada seria uma coisa do Brasil, tá? Eu viajei em alguns países, nunca vi lombadas, tá? E eu vejo que aqui é o que o pessoal mais pede. Mas a lombada tem alguns problemas. Você tem que seguir o código de trânsito, no caso, tá? Fora isso, você tem que avaliar onde tem que ser colocado, porque as pessoas querem a lombada, mas não perto da sua casa, mas não na frente da sua casa, porque isso traz problema de rachaduras, né, transtornos muito grandes e tudo mais.
Então, quer dizer, até para a escolha do local é difícil, né? Então, quer dizer, a Secretaria de Mobilidade, ela faz um estudo nesse sentido para ver onde que é o local mais apropriado. E se realmente pode colocar também aquela lombada naquele local. E tem normas de altura, largura, tudo isso aí também é avaliado nesse estudo, no caso. E a população, já que ela está demandando isso, deve ser algum problema de trânsito, de repente eles encontram dificuldade ali numa travessia. Para o senhor, que igual o senhor falou que viajou para outros países, não viu, né, as lombadas. Quais seriam as alternativas, então, para atender a população? Na verdade, é o seguinte, tá? Se todo mundo cumprisse a lei de trânsito, não teria nada disso. Outros países o pessoal obedece. Por isso que não tem necessidade. É lógico que a multa é um recurso que funciona, mas só que a população não gosta. Tá? Então o pessoal recorre justamente para a lombada, que é uma coisa que o pessoal obedece, né? Porque senão danifica o seu carro, mas também ao mesmo tempo ele funciona. Então, por essa razão eles pedem as lombadas. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso aí é ter uma educação de trânsito, para que realmente obedeça o Código Nacional de Trânsito no caso, e com isso não tem necessidade. Em outros países, por exemplo, o pare. Quando está escrito pare é para parar o carro, não é para diminuir a velocidade. Aqui a pessoa diminui a velocidade, acho que já fez a parte dela. Não é. Se está escrito pare é para parar, senão é multado também. Tá? O senhor falou da multa, né? Ninguém gosta de tomar multa, mas as pessoas geralmente, quase sempre, tomam multa porque elas desobedeceram a alguma regra de trânsito. A gente recebeu aqui alguns vereadores já que eles têm apontado a questão da fiscalização eletrônica na cidade de Jacareí. Podemos completar até um ano em função da licitação, empresas recorrem ao resultado, tem os prazos legais. Como é que está essa situação? E o senhor acha que fiscalização eletrônica, então, é uma forma eficiente para atuar no trânsito da cidade de Jacareí? Ela é tão eficiente que as pessoas que normalmente me cobravam desses radares, dizendo que é só para arrecadar multa e tudo mais, no momento que venceu, né, o período em que a empresa estava, né, fazendo o trabalho aqui na cidade, nós perdemos, foi retirado todas as câmeras e tudo mais, as pessoas que me reclamavam falaram, agora eu sei que era importante ter a câmera. Isso realmente fazia com que a velocidade fosse realmente, né, controlada. Então essas pessoas que realmente criticavam anteriormente, estão na verdade pedindo novamente. Agora, é lógico que a empresa, eu não sei exatamente como é que está o processo, né, de licitação no caso, mas sei que já tem empresa já. Agora, o início dessa implantação novamente dos radares, eu não sei para quando está marcado. Mas teremos. Teremos. Tá? É lógico que o COI também vai ser importante para isso, porque serão 116 câmeras na nossa cidade. E teremos aí 86 câmeras, aquela Speed Dome, né, que você consegue alcançar 2 km, fora isso mais 30 câmeras OCRs, no caso, que são aquelas que detectam a chapa do carro, para ver se o carro é roubado, se está licenciado, tudo mais. Quer dizer, vai ser bom tanto para a segurança como para a mobilidade. E as pessoas que atravessam farol vermelho, que não obedecem, né, alta velocidade, tudo isso aí, também essas câmeras do COI vai estar ajudando bastante, né. Então o COI é importante para a segurança e para a mobilidade também. Em quais regiões, secretário, o COI vai ser implantado? Então o COI vai ser em toda a área central e também nas saídas das cidades, e alguns bairros grandes também terão essas câmeras no caso. É lógico que 116 eu acho que não é o suficiente ainda, mas é o início. Porque nós estamos aí, desde a época que eu era vereador, eu já vinha solicitando o COI em nossa cidade. Infelizmente não houve nenhum tipo de trabalho nesse sentido e demorou-se um pouco também. Por quê? Porque não tinha nada em termos de COI em nossa cidade, nosso município aqui. Então tivemos que começar do zero. Então foram várias visitas em vários municípios onde já estava implantado o COI. Tirou-se de repente várias informações e com isso foi montado o processo. Agora, começou-se o processo licitatório e todo mundo conhece como é que funciona a licitação, né? Demora para você, né, esperar as empresas se cadastrarem, participar da licitação. Posteriormente a empresa ganha, muitas vezes, né, as empresas que perdem recorrem, né, começa a ter problema jurídico e até implantar demora um pouco. Então, como nós estamos aqui há 2 anos e 3 meses, até que eu achei que foi até que rápido, né? No caso, o início da implantação, no caso, né? Secretário, o secretário adjunto de administração, ele informou em uma nota que antes do sistema ser implantado, ele vai passar por uma prova de conceito. Exatamente. O que é esse procedimento? Então, ele chama POC, né? É uma sigla americana em que você avalia
a empresa se ela tem condições ou não de fazer a obra aqui na cidade. Se ela não for aprovada, ela é cortada também. Tá? Tem um período, acho que de 15 dias, se não me engano, para fazer essa apresentação no caso, né? Aí. Bom, vamos falar um pouquinho agora de cultura e entretenimento. A sessão de cinema de quinta do Cineclube Jacareí apresenta hoje um dos clássicos do faroeste americano, No Tempo das Diligências, que foi lançado em 1939. Confira mais detalhes aí com as dicas de cinema do Rodrigo Romero. O Cineclube de Jacareí exibe nesta quinta-feira, 18 de abril, o filme No Tempo das Diligências, um clássico do faroeste. A produção completa em 2019 80 anos do seu lançamento. Dirigido por John Ford, o filme mostra a luta entre os justiceiros americanos e os índios. Veja um trecho do filme. Streamlined world today, adventure takes wings. Planes scuttle across country at a blazing speed. Man has raced around the earth in less than 4 days. Planes roar at 400 miles an hour. Airships, streamlined trains and buses speed thousands to new frontiers. Yet well within the span of our memory, the streamliner of its day, the American stagecoach, crossed the uncharted rugged West, bringing new people to a new country. What fascinating stories there were in the life of the stagecoach, and in the lives of its courageous passengers who found romance in danger and understanding in strange companionships. From the adventures of these American frontier characters, John Ford has created a truly great motion picture, Stagecoach, a drama as forceful and as true as The Informer, and as gripping as The Hurricane. E lembre-se, se você quer assistir a esse filme na sessão de cinema de quinta, que tem John Wayne no elenco, vá nessa quinta-feira para a Sala Mário Lago. A sessão começa às 7 da noite e você pode pegar o seu ingresso gratuito com meia hora de antecedência. O Congresso Nacional recebeu do Poder Executivo na última segunda-feira, dia 15, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2020, a LDO. A novidade é a mudança na regra para o cálculo do reajuste do salário mínimo para os próximos 3 anos. Houve uma cerimônia para a entrega da proposta. Ela foi protocolada na Secretaria-Geral da Mesa do Congresso depois de uma apresentação do secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues, no Ministério da Economia. A posição do PLDO é de política econômica. Então nós temos uma meta a ser atingida e nós temos medidas econômicas a serem implementadas. Ao longo do caminho, os valores serão alterados e, na nossa perspectiva, para valores bem melhores do que esses apresentados. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 traz os parâmetros econômicos para o próximo ano. A meta fiscal do setor público consolidado é de 118 bilhões e 900 milhões de reais negativos. A economia deverá crescer 2,7%. A previsão da inflação é de 4%. A taxa Selic de 7,5%. O dólar está projetado em R$ 3,70. E a previsão do salário mínimo é de R$ 1.040, um aumento de R$ 42. Caso esse valor seja aprovado pelos parlamentares, o salário mínimo deixa de ser reajustado por lei, assim como era desde 2011. Não haverá o chamado aumento real nos próximos 3 anos. Ele será corrigido apenas pela inflação e vai ser a primeira vez que passará de R$ 1.000. Com isso, o governo espera economizar 3 bilhões de reais em gastos em 2020. Estamos colocando esse valor como uma previsão, não é uma política do salário mínimo. O governo tem até dezembro desse ano para apresentar
qual será a sua política de salário mínimo e assim o faremos. Cada real de reajuste no salário mínimo impacta as contas públicas em cerca de 400 milhões de reais em termos anualizados. Então esse é um tema que a gente precisa ficar de olho. Aí, então, esse projeto ainda vai dar muito o que falar, está sendo discutido. Vamos acompanhando aqui na TV Câmara. Quero agradecer a presença virtual, aqui está nos acompanhando, o João Paulo Machado, o Manuel Martins, a Cláudia, o João Paulo. Estava o Mauro, que o Mauro ele só assiste o Bom Dia Jacareí quando o Corinthians perde, secretário. Aí ele assiste pouco, assiste bem pouco o Bom Dia Jacareí, ele entra aqui para me provocar. O João Paulo Machado perguntou para o senhor o que esperar da nova secretaria para esse período de pouco mais de 1 ano e meio do governo Isaías, está fazendo referência à Secretaria de Segurança do Cidadão. Antes de eu abrir o espaço para o senhor, vou aqui também fazer uma breve homenagem aqui. Ontem tivemos o falecimento do ex-servidor, o Franco, trouxe um jornalzinho interno aqui, Franco até no nome. Franco nos deixou ontem, ele que se aposentou aqui na Câmara Municipal de Jacareí, foi nosso motorista por muitos anos. Fica aqui a nossa lembrança ao Franco, também um corintiano. O senhor trabalhou com ele, né, secretário, bastante tempo. Tá aí, fica aqui a nossa lembrança. Bom, vamos lá então. João Paulo quer saber o que a gente pode esperar em 1 ano e meio. Falta aí para o governo. E eu vou estender a pergunta, não só da secretaria, mas também dessa administração. Então, nós estamos aqui há 2 anos e 3 meses, quase 4 meses aí. Eu acho que nós estamos começando a soltar alguns dos projetos nossos, né? Porque, infelizmente, dentro da prefeitura, se você não tiver alguma coisa sólida já, para você implantar demora muito. Então, assim, os projetos não são assim, é que nem uma empresa privada que você, né, coloca o objetivo de fazer algo e se implanta praticamente logo em seguida. A prefeitura tem todos os trâmites, né? Então, e principalmente na questão ambiental, das licenças ambientais, é o que mais tem pegado a gente. Tanto é que a prefeitura vai criar o licenciamento ambiental municipal com a intenção de agilizar um pouquinho mais essas questões, né? Agora, em termos de segurança, lógico que com a implantação do COI, isso vai dar um up muito grande. Por quê? Nós temos um efetivo pequeno da Polícia Militar e todos sabem que Jacareí, a Polícia Militar de Jacareí atende, além da cidade, Paraibuna, Santa Branca e Igaratá, tá? Com um efetivo de 200 e poucos efetivos. É muito pouco para uma cidade de 330 mil habitantes, mais a cidade que atende, né? Com o COI, o que vai acontecer? Nós conseguiremos aí, no caso, atender uma área muito maior em termos de segurança e, com isso, esses policiais que anteriormente ficavam mais na parte central começam também a andar mais nas periferias. Em termos de área rural, nós estamos implantando, juntamente com a FATEC, um projeto chamado GPS na Roça, em que as propriedades rurais serão cadastradas, georreferenciadas e, com isso, esse software vai estar na mão da polícia e o policial, colocando o número, o código daquela propriedade, ele consegue chegar com o GPS na propriedade e, com isso, agilizando. Porque o grande problema na área rural, em termos de atendimento, é a dificuldade de chegar na propriedade. Agora, você imagina, um dia de chuva, à noite, um policial querendo chegar na propriedade e todo um breu, né? Não consegue nem chegar. Então, esse GPS na roça, ele vai estar ajudando bastante. Estamos em fase agora de projetos, tá? A FATEC, os professores estão desenvolvendo esse trabalho, tá? Já foram algumas reuniões, tá? E já fizeram o mapeamento da cidade, cadastramos já as propriedades, né? Agora é o trabalho mais em campo, né? E na qual eu estarei presente juntamente com a equipe para fazer as visitas nas propriedades, para realmente georreferenciar essas propriedades no caso. Secretário, você falou também em quais regiões da cidade o COI vai ser implantado. Então, primeiramente a região central e algumas regiões. Como que é o estudo da secretaria para implantar? A região central é a mais perigosa, é a que precisa de mais monitoramento? Como é que ficam as regiões que são mais perigosas em Jacareí, os distritos, né, Parque Meia Lua, que são mais afastadas? Como que é esse estudo? Então, existe toda uma equipe, tanto da mobilidade como da segurança, e também o pessoal do TI tiveram participação nesse projeto. Bairros que nem Meia Lua, que se eu não me engano, o bairro do Meia Lua terá 3 câmeras, assim como os outros bairros maiores também terão. Então, não é bem, na verdade não é bem na área central.
é o início, né? Tá? É lógico que, além do COI, no caso, nós teremos a participação da Polícia Militar. Por quê? Porque a segurança, na verdade, não é, uma incumbência do município, mas a município tem que fazer a parte dela como ente também. Então, nós estamos preocupados com isso, tanto é que talvez o único município aqui próximo, né, talvez era o único que não tinha COI. São José tem, Caçapava tem, Taubaté tem, Guararema tem, e nós não tínhamos. Então, quer dizer, isso vai ajudar bastante na questão da segurança. Tá? Então, por essa razão que nós estamos implantando o COI nessa cidade. Agora, de que o COI é só na parte central, não é bem só na parte central. Ela também pega principalmente as entradas da cidade, tá? Com isso dá uma segurança muito maior. Porque a partir do momento que um carro entra na cidade, você tem aquela câmera que é o OCR, ela identifica que o carro é roubado e tem algum problema, na hora a polícia já é acionada e com isso ocorre, de repente, o encerramento do problema no caso, né? Com resolver o problema realmente. Em Guararema, quando houve aquele assalto nos bancos, né? O COI foi muito importante nisso aí. Tanto é que a polícia foi avisada rapidamente e com isso houve aquela ação em que, lógico, né? Morreram alguns meliantes e tudo mais, mas foi um trabalho muito importante naquele momento, né? Com a inteligência e tudo mais. Mas o COI conseguiu chegar naquele momento em que evitou-se o furto daqueles bancos, no caso, né? Secretário, o senhor tocou num ponto muito importante, que é a responsabilidade da segurança pública, o papel do governo do Estado. Semana passada a gente noticiou aqui que a região do Vale do Paraíba vai ser não é beneficiada a palavra, nós vamos receber novas viaturas, vai ter uma contemplada, seremos contemplados aí com veículos, armamentos. Mas a Secretaria Estadual não definiu exatamente se Jacareí vai receber, quantas viaturas vai receber. A gente tem um déficit histórico, desde que o senhor é vereador aqui, o senhor sabe muito bem disso. Faltam policiais civis, faltam policiais militares. A gente tem dificuldade de saber com precisão esse número por questões de segurança pública. São números que nem sempre são divulgados. Como a Prefeitura está reagindo em relação a isso? Um diálogo com o governo do Estado para que Jacareí, o Vale do Paraíba é uma das regiões líderes em números e estatísticas de violência no Estado de São Paulo, e a gente ainda não recebe um investimento por parte do governo do Estado que esteja à altura para fazer enfrentamento a essa violência. A gente sabe que não só a Prefeitura, como também o próprio Estado e a União estão com problemas também. Tanto é que houve um corte muito grande, o governo Dória mesmo, a gente vê que, né, foi pedido para ter um corte bastante grande. Todas as secretarias envolvidas na Secretaria do Governo do Estado tiveram que diminuir seus gastos e, lógico, o repasse é muito pouco. Eu lembro que quando eu participei da audiência pública mês passado, foi informado que a transferência de capital, que é o dinheiro que vem tanto do Estado como da União, do que estava orçado em quase 100 milhões, apenas 18 milhões vieram para o município, ou seja, 18% do que estava orçado veio para o município. Então, viu, Elton, eu não conto muito com a ajuda do governo do Estado, mas o município tem que fazer a parte dela. Então, a Secretaria de Segurança, né, do município, ela está fazendo, assim, vendo a possibilidade de contratar alguma empresa para prestar algum serviço em termos de locação de veículo, assim como, através das emendas parlamentares de alguns deputados, né, a compra de veículos, né, no caso moto e também carros no caso. Porque a nossa frota, infelizmente, de veículos da guarda, ela é muito antiga. Tá? Eu vi lá, anteontem eu estive lá, tinha um Fusquinha lá. Quer dizer, Fusquinha acho que nem anda mais, mas estava lá. Quer dizer, é um patrimônio que eles têm lá. Mas falta muita viatura ainda, né? O tamanho da nossa cidade. Tá certo. Secretário, muito obrigado pela sua presença, um bom dia e bom trabalho para o senhor. Obrigado pela oportunidade, né? Deixa aí as suas últimas palavras, fiquem à vontade. Então, gostaríamos que a população tivesse paciência, né? No caso, nós estamos fazendo muitas obras aqui na cidade, principalmente obras de saneamento, são obras que o prefeito nenhum gosta de fazer, porque traz muito transtorno, dá um desgaste muito grande para a administração, mas são obras necessárias. Se realmente, né, todos os governos anteriores tivessem feito um pouquinho de drenagem, por exemplo, talvez não teríamos tantas inundações na nossa cidade. Então, o Isaías tem essa intenção de realmente melhorar a qualidade de vida para a nossa população.
O Bom Dia fica por aqui. Continue ligado em nossa programação pela sua TV ou também em nosso canal no YouTube, TV Câmara Jacareí. É isso aí, você pode continuar bem informado sobre a Câmara Municipal no jacareí.sp.leg.br. Lá tem todos os links para as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Nós ficamos por aqui. Voltamos amanhã, feriado, às 9 da manhã. Tem Bom Dia Jacareí amanhã. Um abraço e até lá.